Olá pessoal, tudo bem? Porcentagem. Porcentagem, a palavra está dizendo o seguinte: porcento é uma certa quantidade em 100. Então, por exemplo, o que significa 10%? 10% significa 10 em 100, ou 10 dividido por 100. Então eu vou pegar um certo número, que eu quero os 10%, vou dividir por 100 e pegar 10 partes daquilo. Observe que aqui eu posso dividir 10 por 10, dá 1. Eu posso dividir 100 por 10, dá 10. Isso também eu posso escrever em número decimal como? Eu escrevo o 1 e divido por 10. Como é que divide por 10? A vírgula está aqui, eu venho com ela uma casa para a esquerda. Quer dizer que 10% é o mesmo que 1/10 ou 0,1, que é a mesma coisa. Então, para eu calcular 10% de uma quantidade, eu vou multiplicar 10%, tá? Estou me referindo a 10%. Eu vou multiplicar essa quantidade por 0,1, ou então eu vou dividir esta quantidade por 10. Então para calcular 10% de alguma coisa, de um número, de uma quantidade, eu multiplico essa quantidade por 1/10, 0,1, ou divido esta quantidade por 10. Então, por exemplo, eu quero calcular. Uma pessoa recebeu, por uns dias de trabalho, ela recebeu R$ 752, mas ela deve pagar 10% desse valor. Ou seja, eu quero calcular 10% de R$ 752. 10% disso. Como que eu faço? Ora, eu já entendi que 10% de R$ 752, basta eu pegar os R$ 752 e multiplicar por 0,1, ou então, escolha minha, dividir por 10. Então, eu vou ter R$ 752. Eu vou dividir por 10. Como é que você divide por 10? Dividir por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu deslocando a vírgula aqui, uma casa para a esquerda, veja bem, a vírgula está aqui, ela vai ficar após o 5, entre o 5 e o 2. Ou seja, R$ 75,20 é 10% de R$ 752. Certo? Não é interessante? Então, 10% significa, eu vou dividir aquela quantidade em 100 partes e vou pegar 10. Em termos de operação matemática, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o número que eu tenho por 1/10 ou dividir o número que eu tenho por 10. São operações inversas, equivalentes. Tá certo? Veja agora, por exemplo, 20%. O que é 20% de alguma coisa, de uma certa quantidade? É 20 em 100, ou 20 dividido por 100. Ora, se eu dividir 20 por 10, eu vou ter 2. Se eu dividir 100 por 10, eu vou ter 10. 2/10. Agora, 2/10 eu posso ainda simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Esse número, ou então esse aqui escrito em decimal. Como é que eu escrevo 2/10 em decimal? Escrevo 2 e desloco a vírgula uma casa para a esquerda, porque quando eu divido, a vírgula vem para a esquerda. Uma casa decimal só.
Ah, então quer dizer que 20% é o mesmo que 1/5 ou 2/10. Veja isso aí. 20% é o mesmo que 1/5 ou 2/10. Então, veja bem, eu quero calcular quanto é, por exemplo, 20% de 1.360 pessoas. Como é que eu faço essa continha? 20% de 1.360 pessoas. Eu vou pegar 1.360 e vou multiplicar por 2/10 ou simplesmente dividir por 5. Porque 20% significa 1/5. Então 20% de 1.360 é 1/5 deste valor. Como que eu calculo 1/5 deste valor? Dividindo esse valor por 5. Ou seja, 1.360 dividido por 5. Aí nós vamos ter 2 e 5, 10, para 13, 3, abaixo 6, 36. 5 é 7, 35, para 36, 1, abaixo dá 10. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Ah, quer dizer que 20% de 1.360 pessoas são 272 pessoas. Professor, mas se eu quiser multiplicar o 1.360 por 0,2, dá a mesma coisa, né, pessoal? Vamos fazer aqui no cantinho? Ó, vou fazer aqui. 1.360, eu vou multiplicar por 0,2. Por que eu pus o 2 aqui? Para deixar o zero de fora do produto, abaixa ele. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou contar quantas casas decimais? Uma só. Então eu conto uma casa aqui, vírgula. Que número é esse? 272,0. É 272 inteiros, são 272 pessoas. Entendeu? Então 10%. Para calcular 10% de uma quantidade, eu divido por 10. E para calcular 20% de uma quantidade, eu divido por 5. Tá certo? Então é isso por enquanto. Espero que tenha entendido. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Obrigado.